Hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo do antes do recesso, né? A gente viu o grupo sanguíneo e paramos no sistema ABO. Hoje a gente vai dar continuidade agora com o sistema RH, né? Com o fator RH. Deixa eu pegar a janela, não tem nenhuma aberta. Ok. Tranquilo agora? Pronto. Então vamos começar aqui com o fator RH, né? Que é uma das características que tem lá no grupo sanguíneo. Então o grupo sanguíneo não é composto apenas pelo sistema ABO, tá? Então ele tem o fator RH, onde os grupos são classificados em positivos e negativos. Como foi feito essa abordagem do fator RH? Então tirou-se sangue de um primata, né, chamado macaco rhesus, né, tá aqui, ó, rhesus, e daí deste nome do macaco rhesus foi retirada as duas letras iniciais para dar o nome ao fator, RH. Né? Então, como as hemácias dos mamíferos são muito parecidas, então é provável que os antígenos também se combinem na superfície das hemácias. Isso nos leva a um tipo de evolução, né? Nos leva à evolução das espécies, onde várias espécies diferentes apresentam coincidentemente as mesmas características. Então, o fator RH ele foi retirado do sangue do macaco e introduzido no coelho, em um coelho, né? Então, a partir daí, este coelho produziu anticorpo, né? Ele não tinha um anticorpo para o RH, e aí esse anticorpo foi retirado como soro, ou seja, retira as hemácias do grupo do conjunto de células, retira as hemácias e fica o plasma. Nesse plasma está composto o anticorpo que foi produzido, ou seja, o coelho não tinha anticorpo para esse antígeno, mas ele começou a produzir esse anticorpo, né? E daí ele foi testado nos sangue de humanos. Nessa situação, percebeu-se que algumas amostras elas aglutinavam e outras não. As que aglutinavam, ele chamou de positivo. Então, a pessoa tinha o RH, ou seja, o antígeno RH nas hemácias. E aquelas que não aglutinavam, elas não tinham o RH. Então, ele foi chamado de negativo. Tá? Então, vamos lá. O sangue é classificado em grupos, positivo e negativo, pela presença ou ausência de um antígeno de superfície nas hemácias, que foi encontrado primeiramente no macaco rhesus, dando o nome ao fator. O sangue RH negativo, RH-, não possui este antígeno na superfície, enquanto o RH positivo, RH+, o possui. Então, nessas hemácias, há, além da proteína A, B, AB ou nenhuma proteína daquelas do grupo ABO, existe também, em alguns casos, um outro antígeno, que é o fator RH. Tá? Então aqui nós temos o fator RH-D, que é o único que a gente estuda. Certo? Então proteínas existentes nas hemácias de vários animais podem se assemelhar, como eu falei anteriormente. Isto é um indício de evolução. Na espécie humana, por exemplo, temos vários tipos de sistema sanguíneo e que podem ser observados em outras espécies, principalmente de macacos superiores, como chimpanzés, bonobos, gorilas, orangotangos. Tá?
Então esses são os mais próximos da espécie humana. Então eles podem apresentar também esse tipo de proteína, esses antígenos. Determinação do fator RH. Então aqui a gente mostra uma imagem onde foi feita a retirada do sangue do macaco rhesus, introduzido no coelho. A partir daí se extrai o soro com o anticorpo, né, o anti-D, o anti-RH, que é também chamado de anti-D, e feito testagem nas amostras de sangue. Alguns não aglutinavam e outros aglutinavam. Então, percebeu-se que 85% das amostras aglutinavam. Este era o sangue que possuía o antígeno nas suas hemácias, certo? E eram atacados pelos anticorpos. 15% não possuía esse antígeno, então não acontecia nada. Então eles não eram atacados. Então ele foi chamado de negativo. Então, se a pessoa tem o RH, ele é positivo. Se ele não possui o RH, ele é negativo, ok? Vamos lá, continuar. O fator RH é condicionado por um gene dominante. Então preste atenção. Geneticamente, o RH é determinado por um gene dominante. Então, condicionou-se a letra R, né, para determinar esse gene. O R maiúsculo, o Rzão, ele é dominante. O Rzinho, recessivo. Então, para um indivíduo Rzão ou Rzinho, ele tem o RH positivo, tá certo? Então, o indivíduo que apresenta o RH positivo, ele pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. O indivíduo RH negativo, ou seja, o fenótipo de RH negativo, ele só pode ser homozigoto recessivo. Rzinho, tá? E aí, o RH negativo, na transfusão de sangue, ele pode doar para RH negativo, ou seja, veja, ele aqui tem dele para ele mesmo, e RH positivo. E o RH positivo só pode doar para RH positivo. Então não pode haver uma transfusão de sangue de um RH positivo para um RH negativo. Tá? O que é que vai acontecer? A pessoa que tem um RH negativo, positivo, doar para uma pessoa que tem um RH negativo, vai haver uma aglutinação? A primeira instância, não. Tá certo? O que vai acontecer é que a pessoa do RH negativo vai começar a sensibilizar-se, vai ficar sensível ao RH positivo. Isso quer dizer que ele está produzindo anticorpo, certo? Para que numa próxima transfusão ele seja atacado. Tá? Então ele vai produzir anticorpo. Se tiver uma nova transfusão positiva para o negativo, esse indivíduo já está sensível, ou seja, ele foi sensibilizado, e aí vai começar a atacar as hemácias de RH positivo. Tá? Então não se deve fazer transfusão de sangue de um RH positivo para o negativo. Mas o negativo, ele pode sim ser doado para o positivo, pois ele não possui o antígeno nas hemácias. Tá? Então se ele não possui, ele não vai ser identificado como um invasor. Tá? Então ele não vai ser atacado pelas hemácias, pelos anticorpos do positivo. Aqui a gente tem uma tabela envolvendo tanto o grupo ABO quanto o RH. Então, para um indivíduo ser O positivo, ele não aglutina no anti-A, não aglutina no anti-B, mas aglutina no anti-RH.
também chamado de anti-D, né? Nós já falei anteriormente que esse RH é uma proteína chamada RHD, certo? Então, alguns autores usam D e outros anti-RH. O RH negativo, ele não aglutina nem no anti-A, nem no anti-B, nem tampouco no anti-RH. Tá? Então ele fica normal em todas as situações. Então esse tipo de sangue aqui, ó, o O negativo, ele é que é o doador universal, certo? Porque ele não será reconhecido dentro do organismo. Ele não tem antígeno, nem para as letrinhas, nem para o RH. O A positivo, ele aglutina no anti-A, certo? Então, no anti-B, ele permanece sem aglutinação. Se ele aglutinou no anti-A, é porque ele é do grupo A. Se ele aglutina no anti-RH, é porque ele tem o RH positivo. Já o A negativo, ele aglutina no anti-A, não aglutina no anti-B, nem aglutina no anti-RH. Tá? O B positivo, ele não aglutina no anti-A, aglutina no anti-B e aglutina no anti-RH. O que se tem que ter uma ideia é de que a gente, para reconhecer o grupo sanguíneo, o ABO, tem que ver se aglutina no anticorpo dele. Se ele aglutinou no seu anticorpo, então ele pertence àquele grupo. Tá? Então, por exemplo, o A aglutinou no anti-A. O B aglutinou no anti-B. Então vem aqui o B negativo. O B negativo só vai aglutinar no anti-B, não vai aglutinar no anti-A, nem no anti-RH. Já o AB positivo, ele aglutina em todas as situações, certo? Vai aglutinar no anti-A, aglutinar no anti-B e aglutinar no anti-RH. Esse tipo de sangue é o sangue receptor universal. Observe que o receptor universal, ele tem o RH positivo, mas o doador universal tem o RH negativo. Tá? Não confundir aqui que o O positivo seja o doador universal, ou todo O seja o doador universal. Não, o doador universal é o sangue O negativo. O receptor universal é o AB positivo. Tá? O AB negativo, ele aglutina no anti-A, no anti-B, mas não aglutina no anti-RH. Ok? Vamos na frente. Então aqui a gente tem uma ilustração de receptor. Então veja aqui, o AB é o receptor universal. Tá? Todos os tipos de sangue estão aqui, ó, até chegar nele. Então ele recebe de todo mundo. Já o O, veja que ele está doando e os outros estão recebendo. Então O negativo, doador universal. AB positivo, receptor universal. Importante. O antígeno RH é uma proteína presente na membrana dos glóbulos vermelhos. Tá? Uma pessoa com fator RH positivo não pode doar sangue a alguém com RH negativo. Ao ocorrer a produção de anticorpos anti-RH, denominado sensibilização. Então, se o indivíduo RH positivo doar sangue para o indivíduo com RH negativo, este vai sofrer uma sensibilização, né? Ou seja, ele vai produzir anticorpo anti-RH. Tá? Então, nesse caso, ele vai ter na sua circulação esse anticorpo e aí vai, numa outra ocorrência de transfusão, atacar as hemácias RH positivo. Beleza? Tranquilo?
Há um fato muito importante quanto às mulheres que têm RH negativo, né? Em alguns pode ocorrer uma doença no bebê, ou seja, na sua gestação, chamada eritroblastose fetal. Certo? Nome bem complicado de dizer, mas a gente vai entender o que é. Eritro são células vermelhas. Blastos quer dizer novas, células jovens. E ose quer dizer quebra, morte. Certo? Então, fetal, ou seja, no feto, ainda em gestação, ou seja, dentro do útero materno. Eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tá? Também chamada de DRN, DHRN, agora, tá certo? Doença hemolítica do recém-nascido, eritroblastose fetal, tá? Então, como ocorre? Veja só, a mãe tem RH negativo, a criança tem RH positivo. De onde ele recebeu esse RH positivo? Ora, do pai, né? Então o pai é quem tem o RH positivo, a criança nasceu com RH positivo, a mãe tem RH negativo. O que pode acontecer? Na hora do parto, células da criança invadem o corpo da mãe. E aí a mãe fica sensível a este antígeno e começa a produzir anti-RH. Ela vai começar a produzir anticorpo. Mas a primeira criança não tem nada, não sofre de eritroblastose fetal, tá? A primeira criança nasce normal. O que vai acontecer é no segundo parto, desde que esta criança também tenha o RH positivo, tá? Por quê? Hemácias da mãe, certo? Passa para a criança pela placenta. Então, quando passa hemácia, também passa plasma. E onde é que está o anticorpo? No plasma, tá? Então, a primeira carga de sangue do feto é da mãe. Até que ele consiga produzir suas próprias células, ou seja, ter seus próprios órgãos de desenvolvimento sanguíneo, ou seja, a medula óssea, ele vai estar recebendo ainda pela placenta da mãe. E mesmo durante essa gestação, algumas vezes sangue da mãe consegue passar para a criança e a criança também passar para a mãe, tá? Neste caso, o sangue da mãe está rico em anticorpo e essa criança começa a sofrer, tá? Então as hemácias dela começam a ser destruídas, certo? Então ela vai começar a produzir mais e mais sangue para poder suprir as suas necessidades. Então as células jovens que estão sendo produzidas pela criança, elas começam a ser destruídas. Então a criança tem a necessidade de manter esse sangue, esse fluxo de sangue, então ela começa a produzir e a liberar células novas no organismo, coisa que não é correta. A célula jovem, ela ainda está na medula, ela só vai para a circulação sanguínea quando ela perde o núcleo, né? Ou seja, por isso que a gente, quando está estudando lá os tecidos sanguíneos, a gente diz que a célula sanguínea ela é anucleada, né? Então, por isso que as imagens do sangue ela tem aquele achatamento no centro, ela perde o núcleo para ganhar espaço para transporte de oxigênio, de proteína, ou seja, de nutrientes, entre outras coisas. Então, nesse caso, as hemácias do bebê estão saindo ainda com núcleo e sendo atacada, porque não está tendo tempo das células perderem o núcleo e circular normalmente. Então, quando ela sai, ela já está sendo atacada e aí a criança começa a liberar
sangue com células ainda nucleadas, tá? Mas veja só, a primeira gravidez de uma mãe negativa com a criança positiva, a criança não tem nada, né? Nasce normal mesmo. Já a segunda criança, sendo ela positiva, aí sim ela vai sofrer as consequências dessa eritroblastose fetal. Se a criança for negativa, não tem problema. Isso não vai ocorrer com uma criança de RH negativo, na segunda, terceira, seja lá qual seja a gestação. Isso só vai acontecer se a criança estiver com proteínas RH nas suas hemácias, porque ela vai ser atacada, tá? Então a gente mostra esse esquema para mostrar como é que ocorre a eritroblastose fetal. Mãe negativa, criança positiva. Para que a criança seja positiva, o pai tem que ser positivo, tá? Mas lembre-se, uma pessoa positiva, ela pode ser homozigota dominante ou heterozigota, ou seja, Rzão é Rzão ou Rzão é Rzinho, tá? Se o pai for heterozigoto, numa segunda gestação ele pode ter uma criança de RH negativo, já que a mãe é negativa, tá? Como a gente pode dizer que todo indivíduo tem 50% dos genes materno e 50% dos genes paterno. Então um gene vem do pai e o outro vem da mãe. Como a mãe é negativa, só vai liberar para a criança gene recessivo. Mas o pai pode ser heterozigoto e liberar um positivo ou um negativo, se ele for heterozigoto. Se ele for dominante, homozigoto dominante, ele só vai liberar RH positivo, ou seja, o gene dominante. Ok, gente? Vamos adiante? Bom, ainda quanto à eritroblastose fetal, nós temos aqui, o organismo materno produz anticorpo anti-RH, tá? Aqui está o feto, certo? Hemácias de RH positiva do feto passam à circulação materna. O organismo materno produz anticorpos anti-RH. Os anti-RH, ao penetrarem na circulação fetal, destrói as hemácias do feto, ou seja, ocorre a hemólise, ou seja, a quebra dessas células, a morte, tá? Então, nesse caso, só vai acontecer, lembrem-se, num segundo parto, ou seja, numa segunda gestação, caso a criança também seja positiva, igual ao primeiro, tá? Se a criança não for positiva, ela for negativa, nada disso vai acontecer com a criança, ok? Então, mais um esquema. Criança positiva libera células com antígenos RH no corpo da mãe e a mãe começa a destruir estas células. E aí passa para o corpo da criança. E aí começa a destruir as células da criança. Tá? Isso aqui é chamado de eritroblastose fetal, onde as hemácias, né, da criança começam a ser destruídas ainda no feto, tá? Ou seja, ainda quando ela está sendo gerada, produzida. Então, nesse caso, as células vermelhas da criança são produzidas e são destruídas, né? E aí provocando a eritroblastose fetal, a criança nasce com uma anemia aguda, né? E daí alguns mitos populares dizer que se botar amarelo na criança, a criança vai ficar com icterícia, né? Vai ter problema de anemia, então tem que botar azul ou cor de rosa. Isso é somente mito, tá? O amarelo não tem nada a ver com a anemia da criança, certo? Então, vamos adiante.
O procedimento pós-parto. Então, sabendo que a mãe tem RH positivo e logo após o parto é feito o exame sanguíneo da criança para saber qual o tipo de sangue que a criança tem, né? Quando a 1900 e antigamente as parteiras iam para as casas fazer os partos, nada disso era feito, mas isso foi proibido, ainda bem, que todas as crianças têm que nascer numa maternidade ou no hospital. Se a cidade não tem maternidade, no hospital mesmo. Então, quando é feito o parto, a criança é logo feito o exame de sangue para saber. Então, a mãe negativa, criança positiva, é injetada na mãe um anticorpo, anti-RH, para que nesse momento esse anticorpo destrua, né, todas as hemácias da criança que entrou no corpo da mãe, evitando que ela fique sensível, tá certo? Então, essa injeção não vai deixar a mãe sensível, ela vai destruir aquelas hemácias daquele momento, tá? Que não foi o organismo que produziu esse anticorpo, então isso é um soro, tá? Então, se a mãe produzisse, ela ficaria com a informação guardada lá nos linfócitos, mas foi um soro que foi introduzido, e aí nesse caso esse soro é para destruir as hemácias da criança que entrou no corpo da mãe antes que ela fique sensível, né? Então, procedimento pós-parto, né? Administração de injeção intravenosa com anticorpos anti-RH que provocarão a destruição das hemácias fetais presentes na circulação sanguínea materna. Então, toda mãe que é RH negativo e que tem um filho de RH positivo, ela deve ser administrada logo após o parto esta injeção de anticorpos, né, para destruir as hemácias da criança que passou. Opa, um exercíciozinho. Então a gente tem um exercício aqui com o sistema BO e o RH dos indivíduos. Então considere o heredograma acima, que mostra a tipagem ABO e RH dos indivíduos. Sabendo que o casal 5 e 6, ou seja, esse daqui, 5 e 6, o 5 é a mulher e o 6 é o homem, já perdeu uma criança com eritroblastose fetal. A probabilidade de nascer uma menina do tipo O, RH+, é de... Então presta bem atenção, tem que se ver os pais deles primeiro, tá? A gente já sabe que para nascer menino ou menina é meio, tá? Então, deixa eu tentar escrever com o mouse aqui. Então, tá aqui, ó. Menino ou menina, já sabemos que é meio. A possibilidade é meio. Ou nasce menino ou nasce menina, tá? Agora, vamos ver a situação dessa mulher aqui. Presta bem atenção. Essa mulher, ela tem um grupo sanguíneo A, mas esse casal, já perderam uma criança por eritroblastose fetal. Isso aconteceu o quê? No segundo parto, certo? Não foi no primeiro. A eritroblastose fetal aconteceu lá no segundo parto, ok? Então, se esse casal já perdeu uma criança por eritroblastose fetal, ela tem o RH negativo,
Ok? Certo? Veja que a mãe dela tem o RH negativo, aqui, ó. RH negativo, tá? Mas o pai tem um RH positivo. Isso não quer dizer que ele seja homozigoto dominante. Ele pode ser heterozigoto, né? E ele será heterozigoto porque ele recebeu um gene da mãe negativo e ela é negativa, ela só pode ter recebido um gene negativo do pai, tá? Então, ela aqui o pai ele é Rzão, Rzinho, ok? Então ele doou o Rzinho. Então ela é Rzinho, Rzinho. Esse indivíduo aqui, ele recebeu um gene recessivo do pai, ó, ele é negativo, então ele é Rzinho, Rzinho, ok? Tá. Rzinho, Rzinho, tá aqui também. Rzinho, Rzinho. Ah, R feio. Rzinho, Rzinho. Esse indivíduo aqui é positivo, tá? Se ele já perdeu um filho por eritrobastose fetal, indica que esse indivíduo é de RH positivo, ok? Mas ele recebeu um gene recessivo do pai e um gene dominante da mãe. Então ele é Rzão, Rzinho, ok? Bom, quanto ao RH, a gente já sabe que o casal é Rzinho, Rzinho e Rzão, Rzão, ou Rzinho, tá? Vamos fazer aqui. Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, ó, aqui, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Então, observe o seguinte, ele quer saber do RH positivo. Então, a criança tem 2 quartos. Simplificando, vai ser meio, né? Vai ser meio, certo? Então, a gente já sabe que para o RH, a possibilidade é de meio, certo? Então, vamos agora ao grupo ABO. Ela é A e ele é O. Beleza. Se esse indivíduo aqui é B e esse daqui é AB, observe o seguinte. Se ele fosse Izão Bezão e Izão Bezão, a criança nasceria AB, tá? Porque a mãe, sendo AB, só pode doar um gene Izão A e um gene Izão B. Já ele, Bezão, Izão Bezão, se ele doasse o Izão Bezão, seria AB aqui no caso da criança. Mas ela é A. Se ela é A, então ele vai ser Izão B, Izinho, tá? Então ele doou esse gene Izinho para ela poder ser somente A. Então ela vai ser Izão A, Izinho. E ele é O. Se ele é O, Izinho, Izinho, tá? Então ele recebeu o Izinho do pai e um Izinho da mãe, tá? Aqui também é a mesma situação. Ele é B, mas ele é heterozigoto para O. Então ele doou um
gene recessivo para O e a mãe doou seu gene recessivo também para O. Okay? Então ele é izinho, izinho. E ela, isão A, izinho. Então vamos lá. Isão A, izinho. Aqui, izinho, izinho. Então no cruzamento vamos ter isão A, izinho. Isão A, izinho. E aqui, izinho, izinho. Continuando, izinho, izinho. Então, para ela ser do tipo O, a menina já é meio. O RH, meio. E para que ele seja do tipo O, ou seja, izinho, izinho, temos aqui também 2/4. Simplificando, fica o quê? 1 sobre 2. Então, fazendo o cálculo, temos 1 sobre 2 para ser menino ou menina. Então, para que ela seja menina, meio. Para que a criança seja do RH positivo, também temos aqui, ó, meio. 1 sobre 2. E para que seja do tipo O, né, temos também a mesma possibilidade, meio. Então eu tenho o que aqui? 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então eu tenho a possibilidade de 1/8 dessa criança ser menina do tipo O e RH positivo. Ok, pessoal? Tranquilo? Pronto. Opa, não é o chat aqui. Ok. Alguma dúvida? Tudo tranquilo, bem? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida, gente? Vamos lá, pergunta aí. Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui, tá ok? Bom, podemos encerrar? Estou à disposição.